linhagens, dois caminhos, o mundo dos homens e o povo de Deus. Amém? Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 17. Amém? Amém. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Como eu falei a semana passada, presta atenção nas profissões. Amém? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, tá? Que nós vamos ver aqui uma diferença importantíssima. Amém? Amém. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zila, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vocês percebem, em tão poucos versículos, quantos acontecimentos, quantas coisas aconteceram, né? Por que a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, né? Porque, como eu falei, esse texto ele está nos mostrando o desenvolvimento da humanidade. Como a humanidade foi formada após Caim, após o pecado. Então, fiquem atentos em relação a isso. Uma geração formada após o pecado, contrastando com a civilização, né? Com o início também de uma linhagem piedosa, que começou a partir de Sete. Então, queria dizer para vocês que é um texto profundo, né? Sobre como o pecado se espalha, mas como a graça de Deus continua operando em meio ao pecado. Amém, queridos? Podemos orar? Amém. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. O mal, muitas vezes, nós estamos olhando, vendo, perplexos, ficando inquietos com toda a ação do mal. Mas o Senhor tem sempre estendido o Teu cetro de justiça, a Tua bondade, a Tua misericórdia de geração em geração, Pai. Senhor, eu peço a Ti, fala ao nosso coração essa noite. Queremos aprender
da Tua palavra, Senhor. Queremos nos alimentar, Pai, do banquete que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Pai, eu não sei como muitas vezes a gente chega inquietos com muitas coisas que possam ter acontecido no dia de hoje, ou preocupados com algumas coisas que vão acontecer durante a semana. Mas eu peço nesse momento, Senhor, dai-nos atenção. Livra-nos de toda distração, Senhor. Livra-nos de tudo aquilo que impede, Senhor, que o Teu Espírito flua em nosso meio. Que o Teu Espírito nos dê graça para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, Senhor. Acima de tudo, eu peço humildade e simplicidade para compartilhar com os meus irmãos, Pai, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Então, como eu falei, esse texto, né, ele nos traz dois tipos de caminhos. E esse é o tema que eu queria dar para essa mensagem, né? Dois caminhos. O caminho dos homens, que escolhem andar longe do Senhor, e o caminho daqueles que escolhem andar diante do Senhor, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no versículo 26, alguns dizem que foi o início do culto cristão, né? Porque através de hinos, né, se começou a invocar o nome do Senhor, né? Uma coisa que tinha se perdido, que o pecado trouxe para afastar os homens, né, dessa graça de buscar ao Senhor, né? E termina o texto dizendo exatamente isso, né? Daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Começou a haver separação dos homens do povo de Deus. Então isso é muito importante a gente guardar, né? Porque desde o princípio a gente vê que tem duas formas de se viver. Uma, as pessoas escolhem viver a vida afastadas de Deus. Nós temos o exemplo em Caim. E como nós vamos ver hoje, a geração de Caim, né? Porém, outros escolhem viver a vida voltadas para Deus, através da vida de Sete, né? Que a gente vê que Deus sempre está preservando um povo fiel diante da corrupção, diante da maldade, diante de onde impera o mal, Deus levanta o seu povo. Então eu vejo que nesses dias que nós estamos vivendo, onde há tanta maldade, tantas coisas terríveis, né? Tenha isso no coração. Deus não está desatento, Deus está atento. Há sempre o dedo de Deus na história. Deus sempre move, né? E como eu queria começar destacando, né, que após o pecado e a punição de Caim, o texto vai nos trazendo que Caim segue mostrando o coração de alguém que está longe do Senhor. E o pior, que a gente percebe que aquele que está longe do Senhor também cria uma geração. Ele coabita com a sua esposa, ele cria filhos, mas ensina a andar longe dos caminhos do Senhor, né? Caim, e interessante, que eu queria que você tivesse atento para isso, né? O texto diz que Caim construiu uma cidade. Eu fico imaginando a pessoa construir uma cidade, edificar uma cidade com pessoas e ensinando as pessoas a andarem longe do seu Criador. Caim tentou construir uma vida longe da presença do Senhor e, acima de tudo, sem mostrar nenhum arrependimento. E se a gente prestar atenção, né? Capítulo 3, o pecado entrou. Capítulo 4 começa a mostrar o pecado, a ação do pecado na família. E a continuação do capítulo 4 aqui é a ação do pecado na descendência. E quão terrível é essa ação na descendência, né? Porque Caim constrói uma cidade e forma uma civilização e tem descendentes, se você prestou atenção, pessoas habilidosas. Vocês prestaram atenção ou não?
Alguns, eles eram, assim, sabiam manejar bem a terra, os animais, o gado, né? Outros sabiam construir, assim, instrumentos musicais. Então, muitas vezes a gente pensa assim, percebe, né? Como que tem essas músicas que são tão depravadas, são tão assim, a letra tão maligna, né? Olha de onde vem a descendência disso, né? Esses homens foram homens que construíram instrumentos para louvar a quem? A Deus? Não. Louvar a sua própria criação, louvar o homem, né? E interessante porque eles eram muito talentosos, mas espiritualmente afastados do Senhor. E eu cheguei cedo hoje aqui, eu estava dando mais uma repassada nesse texto, né? E Deus falou muito forte no meu coração, né? Que aqui a gente vê o que o pecado faz na geração dos filhos. Porque tem uma palavra interessante em Ezequiel, capítulo 18, que diz assim: não é porque os pais comeram uvas verdes que o dente dos filhos embotoaram. Quer dizer, que o pecado dos pais não passa para os filhos. Amém. Mas se os filhos não se arrependerem, a herança do pecado dos pais continua. E muitas vezes, como a gente vai ver no texto aqui, ela multiplica. É a quebra da maldição. Não. Ela, pelo contrário, ela multiplica, né? Mas o que eu queria que a gente estivesse atentos, né, é que em contraste a isso vem 7. E eu estava pensando nisso aqui, quanto significado tem o número 7 na Bíblia, né? Então Deus coloca uma pessoa, dá a ele um nome emblemático, né? Um nome que tem uma espiritualidade, né? E essa pessoa levanta uma geração que teme ao Senhor. Então aqui na vida de Sete a gente vê o que é um pai que leva um filho a invocar o nome do Senhor, né? A importância. Amados, como é importante a gente ter esse coração de levar o nome do Senhor a todas as gerações, amém? Não importa se são nossos filhos, se são nossos netos, se são nossos bisnetos, a graça que está sobre nós, que ela vá por gerações. Então que coisa tremenda é a gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar, amém? Que coisa maravilhosa, né? E então eu queria dizer que nesse texto a gente aprende que é possível prosperar sem Deus. É possível. Esse texto deixa claro e responde, às vezes, a muita inquietação que talvez você tenha no seu coração. Por que eu faço tudo certo, eu sou fiel, eu faço tudo certinho diante do Senhor, mas não consigo prosperar? E eu olho o ímpio fazendo um monte de coisa errada, fazendo maldade, e ele prospera. Amados, esse texto deixa claro. A maldade não é uma limitação para a prosperidade. A pessoa prospera. É possível prosperar, mas é impossível ter uma vida verdadeira sem Deus. Isso é fato. A pessoa pode prosperar, mas ela não tem certeza do que será o seu futuro. Porque o único que nos dá a paz é o Senhor. Amém. Amém, queridos? Só em Cristo nós temos a paz, né? E eu queria pontuar alguns pontos aqui com vocês essa noite, né? E a gente conversar um pouquinho, né? Acerca dessas duas linhagens, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar é que o homem ele pode construir muito, ser muito próspero, mas tudo sem Deus é vão. E a gente pode ver isso dos versos 17 ao 22. Por exemplo, no versículo 17 diz assim: E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e edificou ele uma cidade. Então Caim, ele quis
ser alguém, vamos dizer assim, eu já até ouvi muitos dizer que Caim, ele foi um empreendedor. Ele foi alguém que teve muita ousadia no empreender, mas ele continuou sendo um errante. Porque ele via, a gente não pode esquecer que ele tinha sido condenado. Havia sobre ele uma condenação. E essa condenação levava ele a ser um errante. Mesmo sendo um empreendedor, ele tentava construir uma cidade, mas através das suas forças, do seu entendimento. E isso, amados, sem Deus é vão. O homem, quando ele tentou construir algo para se comparar a ser como Deus, vocês sabem o que aconteceu, né? Se virou uma torre de Babel, né? Deus foi lá, Deus não precisou fazer nada. Deus não precisou mandar um vendaval, não precisou mandar uma tempestade, não precisou mandar raio, trovão, nada. Ele só foi lá e mudou a língua de um por um. Acabou. Acabou a altivez, acabou a construção. Amém? Então, a gente vê que o ato de rebeldia aqui disfarçado como progresso. E infelizmente nos nossos dias a gente vê muito isso. Muitas pessoas prosperando, sendo grandes empreendedores, mas vivendo uma vida de pecado, uma vida de rebeldia, que muitos ainda dizem e enaltecem dizendo que é uma pessoa próspera. E eu queria dizer para você, não é. Só o tempo pode mostrar isso. Amém? Amém. Porque Caim buscava uma segurança fora da presença de Deus. E isso é terrível na vida do homem, né? Chico, não é também aquela... Aí está na ausência, né, de Deus, ele está tentando preencher aquele vazio, né? Então ele tenta preencher aquele vazio, né, se enaltecendo e criando coisas, né? Tentando preencher aquele espaço. E sabe, Renato, o que me assusta é que assim, Deus ele permite. Porque a gente viu aqui, ele deu inteligência. As pessoas que ficaram excelentes, né, agricultores, capacitados a fazer instrumentos, né, só que não era para a glória de Deus, era para a sua própria glória. Ele nasceu com um objetivo, ele saiu desse objetivo. Sim. Ele era para ser sido um grande Ser humano. Sim. Mas ele usou, como eu falei a semana passada, né, ele usou da sua inteligência para iniciar na terra os ciúmes, a competição, ou a inveja, você entendeu? Que foi e cometeu o primeiro homicídio, né? Que foi, matou Abel, né? Então, assim, a pessoa sem o temor de Deus, ela sempre vai prosperar, mas prosperar por um caminho mau. Puxa, que é o problema da escolha errada, né? Sim. Sem Deus, a escolha vai ser sempre errada. Sempre errada, não tem jeito de dar certo. Porque a segunda questão aqui, os descendentes de Caim, eles representam o progresso humano. Não um progresso que vem do trono de Deus, mas um progresso que o homem faz através das suas habilidades para si. Então, se a gente prestar atenção nos versículos 20 e 22, diz assim: Ada deu à luz a Jabal, né? O pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal, o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá deu à luz a Tubal-Caim, forjador de instrumentos de bronze e ferro. Então, todas as armas, espadas começaram aí. Por isso, até nos dias de hoje, parece que as armas mais, a forjaria, a melhor forjaria que tem é do pessoal lá do Oriente. São as melhores artífices que mexem com a forja, né? Eles sabem trabalhar o aço, né? E então a gente vê aqui vários avanços. Amados, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, presta atenção. A gente vê um avanço na pecuária, nas artes e na tecnologia.
mas nenhuma menção à adoração a Deus. Nada que eles estão fazendo aqui é para a glória do Senhor. Nada traz uma menção a Deus. A civilização cresce, mas sem nenhuma direção espiritual. Então vocês percebem? Há um progresso, há um crescimento, há uma inteligência, há uma multiplicação aqui de talentos, né? Mas sem nenhuma adoração ao Senhor. Então, nós continuamos vendo isso nos nossos dias, né? Porque o homem moderno também está construindo, também está muito hábil na tecnologia. O homem está fazendo coisas tremendas, inventa, progride, mas muitas vezes esse homem está construindo sem temor ao Senhor. Infelizmente. Infelizmente. Eu me lembro, já até citei aqui algumas vezes, mas é muito marcante, né? O diálogo do Oppenheim com Einstein. E Einstein falou assim: você não sabe o que você está fazendo. A criação de uma bomba que tirou tantas vidas. Que coisa terrível, né? Algo que Deus deu a inteligência ao homem para o bem, o homem constrói para o mal, né? E tem um texto que eu queria que alguém abrisse a Bíblia e me ajudar lendo. Está em João 8, 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 8, versos 14 e 15. A gente vai ver esse contraste, né? Pode ler? Uhum. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então vocês percebem o Senhor Jesus mostrando, né, exatamente essa questão do coração humano, aonde o coração humano pode levar o ser humano, né? E a sociedade, a gente tem visto, ela pode evoluir em conhecimento, em muitas técnicas, em muitas coisas que têm sido boas, né, para nós, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê mais é a sociedade evoluindo em conhecimento, mas perdendo, ao mesmo tempo, toda a moralidade. Hoje a gente não consegue mais entender a moral. Tá certo ou não? Sim. Perdeu o senso de moral. Porque, de todo jeito, as pessoas tentam dizer que o mal é bom e o bom é mal. Onde está a moral hoje? Eu vi um diálogo esses dias de um rapaz com um grupo de pessoas da faculdade e aquelas pessoas que têm muito conhecimento, mas totalmente voltado para o mal, questionando coisas que são valores para a sociedade, são coisas que nós temos aprendido, né? Porque Jesus disse ainda em Marcos 8, 36, ele diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Parece que esse texto não traz mais temor. As pessoas não estão dando valor mais para isso. O importante é ganhar o mundo. O importante é ganhar 1 milhão. E se for preciso passar por cima de pessoas, passa. O importante é ficar bem na fita. Mas tem perdido a alma. Então a gente vê que o progresso sem Deus vai revelando o verdadeiro estado do coração. Lembra o que a gente falou sobre que Deus está olhando para o coração? O que mais agradou a Deus foi a oferta de coração de Abel. E isso levantou a ira de Caim. Só que a gente percebe que o progresso daqueles que não temem ao Senhor logo se revela e demonstra o coração, como está, né? Por exemplo, Salmo 127.
Diz assim: versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Sabe como que você prospera? Olha para mim aqui, dormindo. Amém. Ouviu, Gilberto? Ô, coisa boa, Chico. Fala, Deus. Glória a Deus. O cantaralabaxaia seriquetalalas. Mas não para aí. Tem um outro texto. Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor Jesus nos ensina acerca disso. Verso 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém, queridos? Pode criar, mas pode receber, né, Chico? O maná, eles precisavam fazer alguma coisa, era só pôr a mão para fora assim e pegar, porque vinha do céu. E Deus continua nos dando o pão que vem do céu. Amém. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Mas tem mais um ainda. Evangelho de Mateus. Verso 19. Não, Mateus capítulo 19, perdão. Nós vamos ler o verso 26. Esse texto é terrível. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo, Possível. tudo Glória a Deus. tudo é possível. Amém. Você crê? Amém. Teme ao Senhor. Amém? Mas tem um segundo ponto que eu queria destacar. O pecado semeado se multiplica na sociedade. Aí a gente vê, então nasceu Lameque. Caim fez coisas ruins. Lameque multiplicou as coisas ruins. Vocês perceberam ou não? Lameque é o retrato da decadência moral. Por isso nós... Se vangloriava. Sim, sim. Mas isso que faz a decadência moral, né? A falta de temor ao Senhor. Como eu falei, Caim construiu cidades, edificou cidades e estava se vangloriando. Progresso, inteligência. Só que aí vem Lameque. E Lameque, no versículo 23, diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz. Sabe o que vocês veem aqui? A primeira coisa que aconteceu ou não? O que vocês percebem aí? Em Gênesis 2:24, o Senhor instituiu o casamento. O casamento foi instituído por Deus poligâmico ou monogâmico? Quem criou a poligamia? Aonde surgiu a poligamia? Aí nós estamos vendo nos nossos dias, na internet, pessoas se vangloriando porque tem 4 mulheres, 3 mulheres, trissal, quatrissal. Deus está nisso? Tá?
Misericórdia. Lameque, como eu falei, que Caim, ele criou a inveja, a competição, os ciúmes. Isso multiplica na vida de seu filho. Ele criou a poligamia. Aí Lameque, não satisfeito com a poligamia, ele continuou o pecado de seu pai, só que ele multiplica. Para ele não bastou matar um homem só, e por motivos fúteis. Ele mata o homem e se orgulha disso. Ele fez um cântico de violência. Lembra o que eu falei? Eles foram hábeis em construir instrumentos, em fazer músicas, em fazer louvores. Está aqui um primeiro louvor que excita o mal. Foi Lameque que fez. Lameque faz um cântico de violência e vingança, transformando o pecado em motivo de glória pessoal. E amados, sabe o que me entristece? Que hoje muitos vivem pecando e adulando o pecado, se vangloriando do pecado, sem se importar com as consequências do pecado. Mais para frente, nós vamos ver o que Deus fez com essa geração. É que eu não quero dar spoiler, né? Eu quero que você fique assim querendo, né? Mas os próximos capítulos a gente vê que Deus desiste dessa criação. Hoje muitos têm feito do pecado um motivo de glória, se enaltecendo. Como eu disse, a gente é triste ver o pecado de Caim se reproduzindo em seus filhos. O mesmo espírito de rebeldia e autossuficiência multiplicou. O que começou com inveja e assassinato, agora se torna em cultura de violência. Não basta dar um tiro na pessoa, tem que dar um tiro para acabar com a pessoa, dar um tiro no rosto, dar um tiro para destruir. Não basta somente assaltar, tem que assaltar e tirar a vida da pessoa. Essa cultura do mal. Chico, é interessante, né? Às vezes a gente para pensar, por que essa pessoa não tem entendimento? Por que essa pessoa faz isso? Tu tá vendo que é uma coisa horrível, que é mal e tudo. Mas é isso, né? Tá cega, né? E vem vindo de gerações e gerações, né, Chico? É uma cultura da violência, que a gente vê aonde nasceu. A gente vê da onde vem essa cultura. Quando o homem abandona Deus, amados, o pecado vira um padrão social. Vou repetir, quando o homem abandona Deus, o pecado vira um padrão social, uma conduta de vida. A pessoa já não vê o pecado como algo mal. Parece que é algo que a gente está vendo nos nossos dias ou não? Vocês percebem? A gente está vivendo, infelizmente, dias semelhantes aos de Lameque. Infelizmente. O pecado sendo celebrado como virtude. A violência e a imoralidade estão sendo exaltadas. Famílias estão sendo desfeitas e valores que Deus nos passou estão sendo distorcidos. Mas Deus sempre mantém um remanescente fiel. Amém. Há dois caminhos. Como o Cleiton falou um pouco antes aqui, são escolhas. Nós precisamos fazer escolhas. Enquanto a linhagem de Caim se afasta de Deus, Deus levanta uma nova linhagem para invocar e glorificar o seu nome. Havia imoralidade? Havia, mas havia o povo fiel, que invocavam o nome do Senhor. Então, um terceiro ponto que eu queria destacar é que Deus preserva um povo que invoca o seu nome.
com o nascimento de Sete. Versículo 25 diz assim: e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Então deixa eu dizer uma coisa importante para você aqui, meu irmão, minha irmã. Não é porque Eva errou que ela continuou no errado. Vocês percebem ou não? Aqui mostra que Eva não estava contente. Ela não estava concordando com Caim. Porque o texto diz aqui: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Eva reconheceu que Deus continuava agindo, mesmo após a tanto erro e tragédia. Deus é soberano. E eu queria destacar aqui que o nome Sete, no hebraico, Shet, ele tem um significado, um sentido de compensação ou substituição, né? Então Deus substituiu Abel. Deu a Adão e Eva a possibilidade de gerar filhos espirituais, filhos que iriam seguir nos caminhos do Senhor. E Deus restaura aquilo que o pecado havia destruído. Amados, isso é importante a gente entender. Nada está perdido. Deus restaura. Amém. Deus restaura. O caos em bonança. Amém, queridos? E a gente vê então a partir daí o início da adoração. Voltou-se a se adorar, né? Então se começou a invocar o nome do Senhor, né? Surge uma nova linhagem. Há esperança. Se surgiu uma linhagem piedosa. E enquanto o mundo se perde em violência e orgulho, um povo começa a buscar a Deus de novo. Então essa linha, né, essa linhagem, ela levará até Noé. Noé vai levar a Abraão. Então Noé a Abraão, Abraão a Cristo. Então vocês percebem a linhagem? E algo que eu queria destacar no nome de Enos, né, que é o filho de Sete, porque o verso diz assim: Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor, né? O nome Enos, ele no hebraico é Quará, e Quará é um termo que tem um sentido que é bradar, gritar, invocar, alguém que tem aquele desejo de dar o grito, né? Buscando o nome do Senhor. Então, algo, amados, que eu queria dizer para você, que coisa importante, em meio a essa cultura que a gente está vivendo tão hostil, em meio dessa cultura que a gente vê assim o nome do Senhor sendo tão escarnecido, né? Mais do que nunca nós precisamos bradar o nome do Senhor, exaltar o nome do Altíssimo, né? E este ato marcou a formação de um povo a partir de Enos. Um povo em contraste com não parou a degradação. Isso que eu queria que você prestasse atenção. A degradação continuou, o mal continuou, mas isso não impediu que o nome do Senhor fosse exaltado. E é importante haver esse contraste, amados, porque nós sabemos que há dois caminhos. Há uma escolha a ser feita. E nós precisamos ter consciência em relação a isso, né? E a degradação moral que havia naquele tempo, que era a linhagem de Caim, continua. Ela não parou, né? Então Deus, ele nunca fica sem testemunho na terra. Deus sempre levanta alguém para exaltar o seu nome. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí. Olha aí. Olha que povo bonito, né? O povo que professa Jesus Cristo como Senhor, né? Não é? Só que eu queria fazer, antes disso, né?
Eu falei o nome de Enos, né? Mas eu queria voltar um pouco a Lameque e dizer que Lameque ele representa um progressivo endurecimento do coração, que gerou mais pecado. A multiplicação do pecado, né? Lameque, ele traz uma vingança grosseira, né? É uma extensão do mandato cultural do mal. Em todas as áreas. Da agropecuária, da ciência, da música, porque como a gente viu, eu falei aqui no Cântico de Lameque, né, ele expressa e até mesmo celebra o seu mal. Ele se considera vitorioso na maldade, a maldade imperando, né? Que coisa terrível é isso, né? Então, em meio à corrupção, Deus levanta verdadeiros adoradores que invocam o seu nome. Mas eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Posso fazer? De qual linhagem nós fazemos parte? Não tenha pressa em responder. Nós precisamos meditar. Porque muitas vezes a gente quer rapidamente dizer, não, eu faço parte daqueles que andam no caminho do Senhor. Mas como está o pecado? Como nós temos tratado o pecado? Será que algum de nós ainda não tem o pecado de estimação? Isso é sério, amados. Nós precisamos temer ao Senhor em relação a isso. Porque eu vejo que aqui fica muito claro a diferença aqui, é a total arrependimento em relação ao pecado. E me perdoem fazer um comentário aqui, mas eu vejo hoje na vida do cristão a maior dificuldade para o cristão hoje é se arrepender e confessar pecado. Estou certo ou estou errado? Eu não vejo as pessoas me procurarem hoje para confessar um pecado. Isso era comum antigamente. Então o que isso quer dizer? Qual escolha a gente tem feito? A gente às vezes escolhe andar escondendo o pecado, achando que ninguém vai saber, só que o pecado tem consequências. Ele se mostra. Como a gente viu aqui no Cântico de Lameque, ele achou que o pecado estava enaltecendo ele, só que o pecado estava destruindo ele. E como nós temos tratado o pecado? Nós precisamos olhar com seriedade para isso. Porque os que invocam o Senhor e andam na sua presença, confessam. O texto de 1 João, amados, é tremendo em relação a isso. Ele fala da bênção que é a gente confessar. Mas parece que de uns tempos para cá, confessar pecado é sinal de fraqueza. É sinal de, não vou mostrar minhas fragilidades. E aí começa o nosso erro. Porque isso é a altivez do coração, é orgulho. E o orgulho e a altivez, cada vez mais ele vai fechando os nossos lábios, endurecendo o coração e nos levando ao erro. Amados, como é terrível isso. Mas eu queria dizer para você, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Nós precisamos temer. Temer. E eu queria concluir dizendo o seguinte. O texto de Gênesis 4, ele termina com dois caminhos, duas linhagens muito claras aqui. A linhagem de Caim e a linhagem de Sete. A linhagem de Caim mostra que é possível, infelizmente, mas é possível um progresso sem Deus, sem arrependimento. Há possibilidade das pessoas prosperarem sem Deus.
Porém, a linhagem de Sete mostra fé, esperança e restauração. A Bíblia nos mostra de forma muito clara, desde o princípio, que há dois caminhos. Vocês se lembram? Salmo 1. Salmo 1, para mim, é muito claro, explicando de forma bem didática sobre esses dois caminhos. O caminho do homem que confia em si mesmo e do caminho do homem que confia em Deus. Qual caminho a gente tem escolhido? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém, queridos? A gente precisa entender que a cultura, a sociedade em que nós vivemos, quando ela escolhe andar sem Deus, ela pode ser muito rica em inteligência, em prosperidade, mas se torna pobre na alma. Porque o pecado cresce quando o homem alimenta o pecado. Mas a graça de Deus, ela sempre abre esperança para uma nova linhagem. Quem invoca o nome do Senhor encontra restauração e propósito. Amém? Podemos orar? Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, como diz o autor de Hebreus, às vezes ela entra como uma faca cortando, mas ela também tem o poder de sair cortando. E eu peço a ti que a tua palavra, Senhor, não perca a sua força, porque nós precisamos cada vez mais, ó Senhor, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos do teu conselho, nós precisamos da tua direção. Senhor, como o salmista disse, Senhor, olha para o meu coração, Senhor, vê se há algum caminho mau, livra-me, Senhor. Senhor, nos dá a oportunidade ao arrependimento, Senhor. Queremos nos arrepender, Senhor, de escolhas erradas, de caminhos errados, de situações que muitas vezes entristeceram o teu coração, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Leva-nos a andar em santidade, em novidade de vida, Senhor. Com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, Senhor. Cada dia mais e mais, Senhor. Nos edificando, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que sempre, sempre tem levantado uma geração de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Pai, que nós possamos nos achar entre os teus feixes de amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos livra de tudo aquilo que impede o fluir do teu Espírito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos de todo julgamento, Senhor. De toda palavra torpe, Senhor. De todo pensamento que não edifica, Senhor. De toda competição, de todos ciúmes, de toda inveja, Senhor. Livra-nos, Senhor. Queremos andar segundo a tua bondade. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém? Amém.